Bom dia, boa tarde, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de avisar que eu vim aqui para complicar, não para explicar. Falar rapidamente, bem rapidamente mesmo, sobre alguns aspectos da traição. Sobre a traição em si, né? Deixa eu virar minha mesa aqui. Sobre a traição em si e sobre alguns aspectos da traição. Eu gostaria de deixar no ar aqui se a traição é relativa ou é objetiva. A traição é relativa para você? Por que eu estou perguntando isso? Eu vou citar alguns exemplos reais e você vai tirar a conclusão por você mesmo. Por exemplo, uma pessoa dá um selinho na outra, né? Aqui no estado de São Paulo, pelo menos, selinho é encostar os lábios no lábio de outra pessoa. É um selinho. Como a Hebe fazia, né? A Hebe Camargo fazia, a falecida Hebe Camargo, nossa querida. Um selinho. Tem algumas pessoas que interpretam isso como traição, não é? E outras interpretam apenas como um gesto de carinho. Outra coisa, algumas pessoas se unem por laços emocionais, afetivos, de carinho, de afeto entre si e abrem o relacionamento. Mas, por exemplo, uma mulher e um homem se juntam ou casal LGBTQIA+, e permite que o seu parceiro tenha relações íntimas com outra pessoa, desde que esse parceiro avise, né? Ele fale, eu vou ter relações íntimas com fulano, ciclano, beltrano. Daí essas pessoas entram em comum acordo e aceitam, de ambas as partes, né? E não entendem isso como traição, né? Não é uma traição para eles, né? Para essas pessoas. Tanto é que existem casas de swing hoje em dia, existem relacionamentos onde é chamado de trisal, né? Em vez de casal, eles chamam de trisal, né? Algumas pessoas têm esse tipo de relacionamento, um homem com duas mulheres ou uma mulher com dois homens, né? Igual ao filme Dona Flor e seus dois maridos. Filme ou livro, né? Porque tem o livro também, Dona Flor e seus dois maridos. Mas ali no Dona Flor e seus dois maridos não era consensual porque o traído não sabia que estava sendo traído. Traído entre aspas, né? Ele não sabia que estava sendo traído. Ele vivia ali um relacionamento diferenciado, né? Um espírito tinha contato com a mulher, ele era falecido, né? Ele tinha contato com a viúva dele e a viúva, por estar viúva, se casou com com outra pessoa, com outro homem. E daí surgiu aquele relacionamento que alguns encaram como traição, outros encaram como algo natural, já que o marido oficial estava falecido, mas ele era o oficial, né? O primeiro dela, né? Então, alguns encaram isso como não traição, né? Porque é até que a morte separe, mas a morte não separou, então, mas perante as outras pessoas ela
tinha que viver uma vida, ela tinha que dar chance para uma outra pessoa entrar na vida dela, né? Então, e foi o que aconteceu. O traído não sabia que estava sendo traído e existia ali algo normal, né? Indo mais profundamente agora sobre a traição, já vou entrar no ambiente religioso, né? Traição, né? Tem amigos que traem amigos, e tem na Bíblia um trecho onde Judas traiu Jesus com um beijo, né? Alguns dizem que foi um beijo na boca, outros dizem que foi um beijo no rosto. Existe aí um grande debate sobre isso, né? Mesmo porque beijo na boca para alguns é traição, e é só entre homem e mulher, né? Religiosamente falando, né? E outros acreditam que poderia sim o Jesus ter essa intimidade como um pai. Nos Estados Unidos é comum um pai dar um selinho no filho, né? Mas Judas seria um filho adulto e Jesus tratava as pessoas como filhos, né? Então poderia ser, alguns pesquisadores acreditam que poderia ser, essa traição poderia ser um selinho, né? Mas a maioria acredita que foi um beijo no rosto. Mas foi uma traição? Alguns dizem que não. Por quê? Porque antes desse beijo, lá na, na ceia, na última ceia de Jesus, junto com seus discípulos, o próprio Jesus disse para Judas: vá e faça o que tens a fazer. Então esse vá e faça o que tens a fazer, não, para alguns não é encarado como traição, e sim como uma obediência. Então ele foi, avisou, porque Jesus ele tinha uma missão, né? E essa missão era ser crucificado para quitar os pecados da humanidade, né? Ele era a obrigação, a missão dele, né? Como ser de luz, né? Ou como o próprio Deus encarnado, como alguns assim entendem, né? Então já estava escrito. Para cumprir as escrituras, ele precisava que alguém o traísse entre aspas, né? Porque ele disse para Judas: faça o que tens a fazer. Daí Judas foi lá, dedurou Jesus, falou: ó, eu vou, aquele que eu beijar é ele, né? Porque antigamente não tinha internet, não tinha redes sociais, né? Na época de Jesus, não tinha celular, foto, né? Não tinha fotografia, ninguém sabia. Ninguém tinha um retrato falado de Jesus, né? Ninguém sabia quem era ele, né? Então, Judas, para entregar Jesus, ele foi lá e deu um selinho, ou um beijo na bochecha de Jesus e entregou, falou, para mostrar, sem apontar o dedo, né? Sem falar é esse, né? Mas ele disse: aquele que eu beijar será o Filho de Deus, né? O enviado, será é Jesus, é o Cristo, né? O que se diz o Cristo, né? Então, e Jesus antes desse beijo tinha falado para Judas: vai e faças o que tens a fazer. Então existe muita controvérsia sobre traição, o que é traição, o que não é traição, e daí fica para você pensar, né? E eu me lembrei de um caso agora, também real, de algumas igrejas que não permitem que os fiéis daquela igreja, sozinho no carro, dê carona para uma colega mulher. Por exemplo, um homem da igreja, está saindo do trabalho, ele vai pegar o mesmo caminho que uma mulher que não é da igreja vai pegar. Moram provavelmente próximos ou no mesmo bairro. Para a igreja onde ele vive, isso é uma traição gravíssima, que
pode levar até a expulsão da igreja dele, né? Então, se ele dá carona para essa mulher, ele está estando sozinho no carro, já entende uma traição, mesmo que eles não se toquem, não nem conversem, né? Se ele oferecer a carona e levar ela até o destino dela, que é a casa dela, já é encarado como traição, né? Então, o simples gesto de fazer um favor para alguém é encarado como traição. Então, é uma coisa para se pensar, né? Eu gostaria que você pensasse sobre isso e, se quiser, dar o seu palpite, a sua opinião, né? Se você trabalha com pessoas que, que vivem algum tipo de traição autorizada, ou se você acha que você vive uma vida de liberdade assim, conjugal, onde todos têm liberdade de fazer o que quiserem, né? Então, é isso aí. Como eu disse, eu não vim para explicar, nesse momento eu vim para confundir e deixar aí no ar a dúvida para você. O que é a traição? A traição é relativa? Depende do ponto de vista? Fica aí a questão para você responder ou não.